Oi pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje vamos estudar um pouco sobre o gênero conto. Mas o que é o conto? O conto é um tipo de narrativa curta que apresenta características simples como qualquer outra narrativa. Por exemplo, você tem personagens, você tem um espaço, você tem um lugar e você tem um tempo. Então é uma narrativa curta que vai apresentar esses elementos aqui para construir uma história, que nós chamaremos de enredo. Nós temos diversos tipos de contos, e um dos mais famosos é o conto de fadas, que apresenta elementos fantásticos, que vão também garantir o sentido ao texto. O tipo de conto que nós vamos trabalhar se chama conto de enigma, também chamado de conto de mistério. Vamos ver um pouco sobre esse gênero agora, sobre esse tipo de conto, o conto de enigma ou mistério. O objetivo dos contos de enigma é fazer com que o leitor, mesmo tendo acesso às informações, às pistas deixadas por alguém, se surpreenda com o final. Então, geralmente, você tem lá uma ação que ela é voltada a situações que, no mundo real, elas são facilmente aplicáveis, como, por exemplo, assassinatos, crimes, dúvidas e perseguições. As características do conto de enigma, elas giram em torno de uma lógica. Como assim, professor, uma lógica? É algo que tenha sentido, é algo que seja coerente. Nós temos lá uma série de fatos e ações ocorridos num tempo anterior ao da narrativa, que resulta no crime. Para ficar mais simples, nós temos uma situação que aconteceu antes. Nós temos histórias que aconteceram antes daquela situação ao qual está sendo contada na narrativa. Por exemplo, um crime. O narrador vai contar sobre esse crime, mas esse crime não aconteceu no presente. Geralmente aconteceu no passado. Temos aqui outras características básicas de todo texto, todo e qualquer texto de enigma, conto de enigma. Por exemplo, tudo deve ser explicado de modo racional, que é a questão da lógica, né? Nós temos lá a explicação de uma determinada situação contada ao leitor, mas no sentido coerente, que faça sentido. E os elementos que compõem o conto de enigma geralmente são: nós temos lá a presença de um enigma, que é o mistério. Nós temos uma vítima, que foi aquela que foi prejudicada pela ação de alguém. Nós temos um culpado ou alguns culpados, que são aqueles que realizaram um ato negativo, um ato ruim. Temos também uma figura muito conhecida, que é a do detetive, que é alguém que pesquisa, que investiga o crime para ser solucionado. E temos as pistas, né, que são deixadas por alguém, geralmente pelo assassino, pelo criminoso na história. E essas pistas são deixadas para que faça com que tanto o detetive quanto o leitor possa chegar à solução. E a solução do enigma, que é quando o mistério ele é desfeito, que é quando aquilo que acontece na história é contado. Estamos vendo agora um exemplo de tirinha, em que nós temos aqui uma característica básica em qualquer conto, em qualquer tipo de texto, que é o início, o meio e o fim. O início aqui desse exemplo é a situação problema. Então vejamos aqui, ó. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Isso é o início da história, é a introdução. Tanto o leitor quanto a personagem fica querendo saber o porquê do término do namoro. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? É o meio da história também chamado de desenvolvimento. Tanto o leitor quanto a personagem quer saber o porquê. E no final nós temos a solução, né? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Nas histórias em quadrinho de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, Cascão é um personagem que não gosta de tomar banho. Então, ele prefere ficar sujo a se molhar do que correr o risco de se molhar. Então, para ele terminar o namoro é mais fácil. É um exemplo simples aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é um conto. Isso é uma história com começo, meio e fim. A mesma coisa vai acontecer com o conto de enigma. Nós temos lá um mistério que precisa ser solucionado e o conto não pode terminar sem uma solução. Para finalizar aqui a ideia sobre o gênero conto, então, nós temos ali uma narrativa simples, tá? Com uma história contada em torno de uma situação que precisa ser investigada. Nós temos ali informações concisas e enxutas. O que é isso, professor? São informações simples, é um texto simples. Tá? Esse texto simples ele gira em torno de um conflito, esse conflito precisa ser solucionado. E a linguagem também ela tem que ser clara e objetiva, permitindo com que o leitor entenda qual é a ação, qual é o tempo e qual é o espaço. Tudo isso aqui vai girar em torno de uma tensão.
tanto nós leitores quanto os personagens queremos a solução desse mistério o mais rápido possível. Então pensamos assim, ó, há um mistério dentro da história. Esse mistério vai causar um conflito, vai causar uma tensão, um medo, tanto para os personagens quanto para o leitor. Então vejamos que o gênero conto de enigma, ele mexe muito com a nossa imaginação, porque ele traz à tona situações de preocupação, de desespero, de medo. Mas veja, são informações do conto. Tá? Não é que isso que vai causar esse efeito em todos os leitores. Tem leitores que vão ler um conto e não vai sentir medo nem preocupação. Mas a intenção do conto é mexer com a nossa imaginação mesmo. Então veja que o conto que vocês vão ler no livro, ele vai fazer isso. Ele quer que você, leitor, solucione a história. Então, vão ser deixadas pistas para que você mesmo possa solucionar aquela situação, aquela história, aquele conflito.